Romance. Suspense. Terror. Ação. Bate-bola. Serra. Praia. Serra. Serra. Praia. Noite. Noite. Adoro. Tudo quietinho. Dia. Chocolate. Doce de leite. Nenhum dos dois. Tem essa? Toma café? Agora eu tomo. Quadro. Expresso. Não. Amarelo os dentes. Peaky Blinders. How I Met Your Mother. This Is Us, Todo mundo odeia o Chris. Friends, Sobrenatural. Stranger Things. Deixa eu parar aqui, peraí. Sou comunicativo e a minha camisa é a 10. Adoro mudanças. Eu me preparo. Nasci pra ser titular. Estou trilhando minha história. Eu amo ser genil. Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje nós estamos aqui com o Hugo Santos. Tudo bem, cara? Opa, beleza? Muito bem. Hugo é um maker de mão cheia, já trabalhou com joia, com carro, agora está fazendo barco, é isso? Exatamente, Legal, cara. quero saber de tudo isso. Hugo, antes da gente sair conversando, eu vou pedir para o Mandíbula, vou até botar na tela aqui, para ele contar para a gente quem é que mandou essa comida, para a gente poder já experimentar. Conta para a gente, Mandíbula. Ó, quem mandou pra gente hoje foi a Vida e Arte Sabores, tá? O arroba dele tá na tela, mas pra quem tá nas plataformas de áudio é arroba Vea Sabores, Vea, V-E-A Sabores. Eles são uma charcutaria autoral que fazem carnes, antepastos, geleias, molhos e conservas. A gente tem hoje um filé mignon suíno black rub curado, defumado e envolto em uma capa de carvão comestível com um mix de especiarias. Um filé mignon suíno com mix de pimentas, uma combinação de picância de pimenta calabresa com o perfume da pimenta rosa, uma copa de javali, uma carne de sabor forte e marcante, mas que se tornou suave e de sabor espetacular com a alquimia do chefe Renato Vea, e para acompanhar uma geleia de bacon também de autoria do chefe Renato Vea. Muito legal. Esse black aqui deles, o black ruby, é totalmente autoral do chefe. Ele mistura a técnica de charcutaria italiana com um barbecue americano. Vou botar aqui pra gente pegar, ó, pãozinho, e eu quero experimentar essa geleia de bacon aqui, que deve ser muito boa. A aparência tá ótima. Também. E aproveitar também, agradecer nosso super patrocinador, Accenture, tá? Tô sempre trazendo curiosidades deles pra vocês conhecerem também. E uma das coisas legais, Mandíbula, que eu descobri essa semana, é que a Accenture é uma marca que é uma das 100 marcas mais valiosas do mundo já. Uma marca que já vale mais de 400 bilhões de reais. Muito legal, uma marca muito forte. E agradecer eles, porque eles que estão viabilizando esses papos aqui. E, obviamente, também essas delícias de comida aqui que estão enviadas pelos parceiros. Hugo, você é maker há muito tempo, né? Antes da nomenclatura maker pegar, né? Exatamente, cara. Eu acho que eu comecei muito jovem com molde de alumínio. E, na época, toda a matrizaria ela era feita manualmente. Não existia... Na época não existia impressão 3D, não tinha nada. E era tudo feito em madeira. Então eu aprendi a modelar com escultores manuais. Então a gente fazia a roda para carro, você tinha que fazer direita e esquerda. O cara fazia na mão e ensinava toda aquela técnica. Na época, volante de carro também, porque o que a gente fazia era molde de alumínio. E eram moldes gravados. O que é um molde gravado, né? Você faz uma peça, você faz uma matriz e você grava ele numa massa. Você tira um negativo daquela peça. E ali você vai para a injeção e consegue reproduzir a peça em volume. Então naquela época não tinha isso, né? Não tinha nem essa nomenclatura, nem nada. E a gente não tinha curso. A gente gostava de fazer e fazia. Então desde muito jovem, isso era meus 14 anos, 15 anos que começou com isso. Mas o que é um maker para você? Cara, para mim é quem gosta de desenvolver, quem gosta de fazer, pôr a mão na massa. Eu não sei trabalhar sem pôr a mão na massa. Não importa que seja algo pequeno ou algo grande. Se eu não estiver executando o trabalho, para mim eu não estou sendo um designer, eu não estou sendo um maker. Hoje essa é a minha concepção de maker. E quando que você descobriu que você nasceu para isso, cara? Eu não sei se eu nasci para isso, cara. Eu sei que eu tenho muito tesão por isso, cara. Desde moleque, eu era aquelas crianças que desmontava tudo.
Eu desmontava carrinho, desmontava boneco. Na minha época era G.I. Joe, né? Pegava os G.I. Joe, arrancava as pernas, arrancava a cabeça. Pra você que era rico. Era muito. O G.I. Joe era o gringo. Tinha muito dinheiro. É verdade, cara. Mas não, velho. Graças a Deus eu não tive uma Aqui infância era- sofrida, Aqui velho. era Mas... o Comandos em ação. Comandos em ação. Não, ô, geração Y, fica Não, quieto. não, Fica também, quieto pô. aí, geração Y. Era Falcon. Falcon. Na verdade, eu tinha o castelo Olhos do de- Você He-Man. teve Olhos de Águia ou não? Não, não. Sabe nem Não o que é isso? Não, sei, mas não é da minha época. Tá vendo? Mas eu sei. Thundercats, eu tinha os bonecos do Thundercats, Lion, Pantera, Chitara. Mas você falou que não sabe se nasceu um maker. Você acha que tem um dom pra isso ou não? Ou você foi só gosto e foi aprendendo? Cara, eu venho de uma família de joalheiros, né? Meu pai é joalheiro, meu tio é joalheiro. Então, desde pequeno, eu vi eles fazerem coisas espetaculares. E a joalheria, ela te permite isso. Ela é, ao mesmo tempo que ela é uma arte muito delicada. Eu dava aula de curso de design de joias e tal, e eu falava para as meninas, porque geralmente eram meninas que vinham fazer curso comigo. Falava, cara, o ambiente de uma joalheria, de uma oficina de joalheria, ele é muito semelhante ao ambiente de uma oficina mecânica. Eu acho que salvo os pôsteres de mulher pelada na parede, o resto é tudo igual. Então é um processo muito bruto, é fundição, é fogo, é martelada. E aquilo sempre me fascinou, sempre eu gostei de ver meu pai fazendo aquilo. Meu pai era um joalheiro de mão cheia, hoje ele ainda tem joalheria, mas não fabrica mais. Mas ainda revende peças, né? Ele não fabrica, que eu digo, ele não faz mais, ele não é mais ourives de bancada. Ele foi ourives de bancada praticamente a vida toda. E, cara, dali eu comecei a ver. Se isso tem a ver com um dom, eu não sei. Desenhar, pra mim, sempre eu gostei muito. Sempre gostei muito. Hoje eu incentivo muito meus filhos a desenhar, então eu acho que eu fui direcionado para isso. Eu não sei se é um dom. E eu comecei a treinar muito cedo. Então, acho que eu aprendi. E você aprendeu com seus pais alguma coisa ou não? Porque eu converso com a maior parte dos makers, cara, a maioria é autodidata, né? Não porque tem que ser assim, mas eu percebo que, pelo menos da nossa época, cara, a gente não tinha curso, não tinha... Então, mas eu acho que eu aprendi com eles, né, cara? Eu aprendi fazendo. Eu nasci dentro de uma ourivesaria. Meu pai tinha oficina dentro de casa. Então, meu pai era aquele cara que trabalhava em casa, tinha oficininha no fundo. Depois de mais velho, eu acabei seguindo o mesmo caminho. Comprei, inclusive, a casa que era dele. Aonde ele tinha a oficina dele, eu montei a minha oficina de impressão 3D na época. Então, eu acho que, cara, você vai visualizando aquilo todo dia e aquilo vai entrando dentro de você. Eu, de verdade, eu nunca tive paixão pela ourivesaria. Eu sempre falava pro meu pai, eu falei, pô, cara, eu não vou usar isso, eu não vou usar um anel, eu não vou usar um brinco. Como é que eu vou desenvolver algo que não me agrada? Mas o fato de eu estar distante do produto final me possibilitava tratar aquilo como um produto, como um negócio mesmo. E foi isso que eu fiz. Eu tratei a joalheria como um modo de ganhar vida e vivi disso durante muitos e muitos anos, né? E então é isso. Acho que tem uma distância entre o que você faz por prazer e o que você faz por dinheiro. Para mim, a joalheria sempre foi algo mais mercenário. Eu sempre olhei para ela como um modo de ganhar a vida. Quando eu percebi que aquilo já não estava mais me satisfazendo, eu comecei a procurar outras coisas e botei na minha cabeça que eu ia parar e parei. E é muito difícil você parar algo que está te dando dinheiro, que está te dando uma condição bacana, que te dá um status legal. E você fala, não, cara, eu vou me meter em outra coisa que não tem nada a ver, que é outro mundo, e mudar profissionalmente, né? O que eu faço hoje, eu fiz em hobby a minha vida inteira. Isso sim eu considerava maker, né? Eu fazia meus carros em casa, eu fazia as minhas artes em casa, mas tudo para mim. Nunca preparava motor em casa, fazia para-choque de fibra em casa, tudo, e mão na massa. Acho que esse lance de sair da zona de conforto é muito complicado. Escuta, vai pegando aqui, senão só eu vou comer, tá? Experimenta esse Black Ruby deles, que é uma maravilha. Esse aqui eu tô curioso. Agora, Hugo, enquanto você come, cara, eu acho que a história da nomenclatura maker, ela nasceu muito junto com a história do digital como forma de produção, né? Então, tô falando de impressora 3D, tô falando das outras ferramentas ligadas ao computador, ou, sei lá, os Arduinos da vida, os Raspberry Pis da vida. E eu lembro, cara, que quando eu dava aula disso, né, eu estava sempre procurando professor, ou procurando gente desse mercado,
E você foi um dos primeiros a trabalhar com isso, né, cara? E foi a primeira vez que eu ouvi o nome Maker, foi com você. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de Arduino, porque eu vinha da modelagem 3D, mas a minha formação é design de produto. Então, eu sempre tive focado em produto. Meu negócio sempre foi trabalhar com fábrica, com produção. Eu nunca gostei do autoral. Eu fiz muita joia autoral, eu fiz muita peça autoral. Um dos últimos trabalhos que eu fiz em joalheria foi junto com uma joalheria famosa, centenária aqui de São Paulo, chama Casa Leão. E ali as peças eram mais autorais, mais delicadas e tal. Mas eu sempre fui muito ligado com a produção. Então, quando você me falou de Maker na época, e você me falou de Arduino, se não me engano, a gente teve uma conversa e falou, pô, mas teus filhos têm que aprender alguma coisa. Cara, eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, cara, eu preciso ensinar Arduino. Fui atrás para olhar, para mexer, mas a vida já estava num ritmo insano de fábrica, porque eu trabalhava em fábrica de dia e dava aula na faculdade à noite, naquela época que a gente se conheceu. Dava aula de modelagem, né? Eu dava aula de modelagem, no Mackenzie eu dava aula de modelagem 3D para a faculdade de desenho industrial e dava para a parte de gráfico, eu dava aula de Photoshop, dava aula de CorelDRAW. Eu cheguei a dar aula num projeto social no Heliópolis de CorelDRAW também, chama Unas. Dei aula lá durante muito tempo sobre ilustração digital, porque era um público mais carente, era outra pegada. E nessa época que a gente se conheceu, foi a época que eu comecei eu já dava aula, mas foi a época que eu comecei a encarar a aula também como um modo de ganhar a vida, né? Começou dando curso livre, uma coisa mais leve, e depois acabou virando algo mais sério. Legal. Agora, Hugo, me diz uma coisa, você começou com a impressora 3D nessa época ou não? Você já estava antes? Não, eu já estava antes. Mas você já usava isso para joias ou não? Quando eu te conheci, sim. Na verdade, eu comecei a usar a impressora 3D para joias, porque naquela época a impressora 3D era uma coisa absurdamente cara. A gente está falando aqui de uns 20 anos atrás. Por aí. Tá, 22 anos atrás que a gente se conhece já. E naquela época a impressora 3D era caríssimo. Era coisa de $500 mil uma máquina, e as máquinas que tinham não davam resolução. E a joalheria ela tem uma coisa muito específica, que é a fundição por cera perdida. Acho que é legal você contar, estou até com algumas imagens aqui, mostrar como é que é o processo de produção de joia, porque acho que as pessoas conhecem o processo tradicional, que é o processo manual. Isso, que é a ourivesaria manual. Então, aqui a gente está vendo uma página com o mesmo anel já modelado em 4 tamanhos diferentes. Tudo bem, tá? mas começa no conceito assim, a gente tem que modelar em 3D como você faz hoje um carro, como você faz hoje qualquer produto hoje em dia, certo? Tudo nasce na mão do designer. Tá? Eu sou formado em design, mas nunca foi a minha praia ficar na criação. A minha praia sempre foi pegar o que o designer cria e transformar aquilo no real. Então eu recebia um portfólio de desenhos. Todos esses desenhos eles eram modelados, eram desenvolvidos no software. Né? O software que a gente usava, e que usa até hoje, na verdade, chama Rhinoceros 3D. Era feito todo um desenvolvimento de modelagem. Na época, a renderização não era tão forte, então era uma coisa muito mais arcaica, porém, era maravilhoso, porque perto do que... Ou você contratava um designer de mão cheia, que era ilustrador, ou o cara te passava uma ideia, um rabisco, e quem efetivamente dava vida à peça era a gente que estava atrás do computador fazendo as modelagens. Então, os renders que nós tínhamos, apesar de serem bem arcaicos, cara, eles deram um boom na aprovação de peça com o cliente. Porque o cliente tinha muita dificuldade de visualizar a peça pronta. Então, quando eu trazia uma peça dessa para o cliente e mostrava, tô até mentindo, quando eu comecei a gente modelava em 3D Max, era um software de animação. Mas dá para você modelar em qualquer um, né? Em qualquer um. A modelagem, cara, dando saída em STL, qualquer programa. Mas na época não tinha. O 3D Max, que era um software de animação, e a gente começou fazendo essas renderizações. E eu comecei a ter dificuldade porque eu aprovava muito rápido a peça e eu não tinha ourives ágeis, rápidos o suficiente para executar aquela peça. Então o termo prototipagem rápida, na verdade, o termo prototipagem rápida na época, eu gostava de falar, olha, cara, não é que a prototipagem é rápida porque ela é rápida. Na época você levava 30 horas, 24 horas para imprimir um anel. Agora, do lado de um ourives que ia fazer aquela peça na mão, que ia ficar 15 dias, 20 dias mexendo naquilo,
Cara, era muito rápido. Mas isso até hoje, Hugo. Tipo, mesmo sem contar com a velocidade das impressoras, que hoje você consegue imprimir peças de altíssima qualidade e precisão em poucas horas, né? Mas hoje ficou rápido mesmo, né, Não. cara? Hoje é hora. Rápido é relativo, né? Assim, aumentou bastante a velocidade. Mas meu ponto é o seguinte, dependendo da profissão que você tá, às vezes você tem que mandar para fundição externa ou para alguma coisa, demora semanas sim. mesmo. Mas a impressão 3D, cara, ela internalizou esses processos. Sim. Isso aqui é uma imagem de uma máquina italiana que chama DWS, é uma máquina laser. É uma SLA, né? Exatamente. Cara, mas essa máquina, ela imprime, esse pack de anéis aqui, acho que ela imprimiu em 3 horas e meia. Não, Então é muito rápido. E hoje o custo dessas máquinas caiu demais, cara. Caiu verde. E a qualidade, cara, porque na época essas peças elas saíam riscadas. Então eu ainda precisava de um ourives e bom, não adiantava ser um cara ruim, porque aqui eu imprimo com espessura de 0,5 milímetros. Eu estou trabalhando com material nobre, ouro, paládio. Então, era muito fininho. Se eu entregasse uma peça dessa na mão de um ourives ruim, o cara comia a peça. Ele simplesmente acabava com a peça. 2 limadas na peça e não tem mais peça. Então, ainda era necessário. Então, além de eu ter investimento de máquina, eu ganhava em tempo de produção, mas eu ainda precisava deles. Hoje, não precisa mais. Mais ou menos, né, Hugo? Você ainda precisa... O suporte ainda precisa dar um acabamentozinho ainda, cara. Então, mas você dá o acabamento no protótipo, cara. E isso muda totalmente. Eu não conseguia imprimir suportes de 0,3, de 0,15. Na minha época, eu não conseguia. Não, hoje você já consegue. Hoje eu consigo. 0,15, você pega ele, você destaca da peça. Antigamente, você pegava uma SLA dessa e arrancar o suporte, você quebrava a peça. Mas uma peça com esse nível de precisão, você ainda tem uma bolinha ali que você tem que dar uma tratada, né? É muito menos, mas ainda tem que dar uma tratadinha, né? Macete de joalheiro. Todo suporte de peça, você colocava uma pequena esfera na ponta do suporte. Então, quando você quebrava ele quebrava a esfera. Quando isso ia para a fundição, ela saía com aquela esfera. No polimento, aquilo sumia. Entendi. Antigamente, o polimento era manual. Então, você faz uma bolinha para fora para depois tirar na lixa. Não, exatamente. No próprio suporte, porque Entendi. as Você máquinas... Você mantém o defeito. Mantém o defeito fora tirar. da peça. Eu aumento o defeito para eu poder tirar. Só que nesse tipo de máquina, hoje, porque... Pela cor dessa resina aí, ela deveria ser uma resina para borracha, ela não é uma resina para fundição. Sim. Tá? Mas nós já temos resinas próprias para fundição. Então sai da máquina, muitas vezes eu uso o próprio suporte como alimentação de fundição. Então o próprio estudo de alimentação de fundição, como que eu aumento a pressão da fundição, como é que eu faço um canal, eu já faço isso no suporte da máquina. E essas máquinas, elas fazem o suporte automático. Eu nunca gostei, porque eu sempre gostei de usar essa parte de suporte como uma parte estrutural da peça. Você tem uns fatiadores que permitem, mas nessas máquinas ainda é bem toscão, né? Eu não gosto. Tudo que essas máquinas fazem de automático, eu não gosto. Então, todos esses suportes que Você são tá vistos velho, aí... Hugo. Então, eu não acho que eu tô velho, eu acho que eu mudei de área, cara, porque eu era um cara anti-usinagem. E eu descobri na usinagem um novo mundo. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas eu era preconceituoso, porque quem trabalha com isso daqui, eu não tenho limite de forma. Cara, se eu modelar uma santa, um leão, um cachorro, cara, qualquer coisa a máquina faz. Mas vamos lá. Eu queria dar pra galera que tá vendo uma explicação do processo. Do processo? Aqui. Então, vamos lá, você falou, modela. Modelagem. Aí Fez a modelagem, aprova com o cliente. isso, né? renderização para aprovação. O cliente aprovou a peça, ela vai para a máquina. Então, antes ela passa pelos softwares de correção de STL, porque muitas vezes você usa mix de softwares, né? Eu quero fazer um animal, eu faço no ZBrush, eu não faço no Rhino. Eu vou em outro software que é mais próprio e tal. E aí eu tenho softwares de correção de STL, preparo os STLs, faço os suportes, no caso, no Rhino mesmo, ou uso o automático da máquina. E aí ela vai para impressão 3D. Tá, aí você falou de imprimir em castable, né? Ele faz em cera perdida, certo? Isso. E aí, acho que vai passando para frente aí, Mandíbula, qualquer coisa a gente volta. Esse, por exemplo... Isso já é a cera. Isso aqui foi o último grande passo da minha época, e eu já estou fora disso há algum tempo, mas foi o último grande passo da joalheria. Porque a cravação de pedra, o que é cravar a pedra? Pegar uma pedra e grudar ela no metal. Ela sempre foi um processo artesanal e, na minha concepção, na minha ideia, é o que dá vida à peça. Eu não consigo, até hoje, comparar uma cravação feita na máquina com uma cravação manual. Uma peça que eu tenho
o intuito de entregar algo exclusivo, para mim a cravação vai ser na mão. Então, mas o que eu quero entender é o seguinte: essa é uma cera perdida, ou seja, isso aqui você vai levar para fazer um molde em gesso Isso. e a hora que esquentar, essa cera vai sumir, certo? Certo. Aqui, Mas por que as pedras estão aí? elas estão aí porque elas já são fundidas com pedra. É isso que eu queria saber. Ela já sai da fundição com pedra. Então, até o desenvolvimento desse tipo de técnica, e óbvio que não fui eu que desenvolvi isso daqui já veio da Itália. Eu cheguei a fazer cursos com italianos na época sobre cravação, mas eu desenvolvi algumas técnicas para o tipo de maquinário que nós tínhamos no Brasil, porque até então isso não funcionava aqui. O que é uma fundição por cera perdida? Na verdade, ela só é um processo de 2 moldes. Esse protótipo que a gente está falando, que a gente está mostrando, geralmente é feito um molde de silicone ou de borracha vulcanizada dessa peça. Tá? Esse é o primeiro molde. Desse molde de borracha, eu injeto várias peças. Daí entra a produção. Se eu quiser fazer 500 anéis iguais, cara, eu vou colocar lá 500 anéis iguais e ele vai sair exatamente igual. Desses anéis, eu monto uma árvore de fundição. A gente deve ter alguma foto de árvore de fundição. Esses são equipamentos de fundição, né? Uma JZP, isso aqui é um forno para cura. Para que serve esse forno? Uma vez que eu montei esta árvore, eu coloco ela dentro de um tubo de gesso e eu encho ela de gesso. Eu estou fazendo um segundo molde. Esse molde de gesso vai para o forno a 500 graus, eu não me lembro mais as rampas, tem rampas de forno. E ele esquenta, a cera simplesmente ela evapora. No caso da pedra, ela tem uma rampa de fundição especial e ela tem um gesso especial. Esse gesso ele tem uma cola mais dura que segura as pedras no lugar. De rampa, você está falando aí os tempos e temperaturas, é isso? As escalas. As escalas de temperatura. Fica tanto nesse coisa, agora vai esfriando um pouquinho nessa velocidade, agora esquenta e... Exatamente. Esse é um molde já fundido. Aquele anel vermelho ali é a ponta da árvore de fundição, isso é ouro. E lá para dentro tem toda a árvore de fundição com quantas peças... Eu não faço só anel, você mistura quantas peças você quiser. Uhum. Tá? E essa rampa ela serve para isso. Num primeiro momento você sobe a temperatura até 100 graus, aí ela derrete. Aí você vira o tubo ao contrário, todo o resíduo que está dentro do tubo cai. Aí você sobe para a temperatura de calcinação, a, sei lá, 800 graus, fica lá tanto tempo. Aí você baixa ele para a temperatura de fundição, ou sobe para a temperatura de fundição. Depende do metal, da liga, tem uma série de coisas. Mas basicamente você joga o metal aí dentro, depois que a cera saiu, por isso chama cera perdida. E aí que ela some sem deixar resíduo, né? Não fica nada de resíduo. E você vai ficar com uma árvore de metal com as peças que você precisa. E aí você só serra, lixa, dá acabamento e fica com... E aí o que é legal nesse processo é que você consegue fazer a parte mais complicada no digital, mas você consegue você consegue ter escala com facilidade e bom custo. Cara, você diminui absurdamente o custo. Ou seja, você consegue fazer, por exemplo, uma joia que seja bijuteria nesse processo. Hoje a bijuteria é toda 3D. Um dos nossos maiores polos de joalheria, que é aqui em Limeira, no interior de São Paulo, a maioria das fábricas tem várias impressoras 3D. Não é que o cara tem uma. E uma máquina, ela já produz o suficiente. Mas hoje a bijuteria, principalmente, ela vive de lançar modelo novo toda semana, todo dia. O cliente veio aqui hoje, viu o teu portfólio de peças. Se ele volta semana que vem e você está com o mesmo portfólio de peças, ele já não volta mais. E são 500 lojas, uma do lado da outra. Então, a concorrência é muito forte. O cliente precisa... Você precisa realmente cativar. Uma árvore de fundição. E isso é uma árvore de fundição antes do processo do gesso, né? Então, aquele molde que a gente viu é depois, isso é o que antecipa. A questão das pedras é porque diminui muito o custo. Para você ter uma ideia de custo hoje, para você cravar uma pedra, você pegar um brilhante e colocar em um anel, um cravador por pedra, ele vai te cobrar aí, um cravador barato de produção, de 3 a 5 reais. Aqui são 10 centavos para o cara pegar na cera e clipar. Aqui o cara não precisa ser profissional, aqui eu não tenho perda de metal, porque quando você passa me fugiu o nome da ferramenta, mas quando você passa o buril no anel, você arranca lascas de metal. O lixo da joalheria é o lixo mais caro do mundo, você não joga nada fora. Mas você mandou o anel por Ibis, e aquele lixo que caiu lá ficou para ele. Então, isso daqui você diminui absurdamente a sua perda em matéria-prima. Então, isso aqui foi adotado, bijuteria é 100% isso. Bijuteria não tem... Ou é isso aqui, ou é strass colado. Quando é bijuzão mesmo, Sim. aí já é strass. Mas isso aqui são zircônias, né?
é uma espécie de vidro lapidado, é como se fosse um vidro lapidado como brilhante. Legal. Então, Acho que tem mais alguma foto aí, Mandíbula? Pode passar. isso é uma peça fundida bruta, né? Aqui num pré-acabamento já foi feito um acetinado nessa peça. Tá? Então é bem visível as garras, né? Que você faz realmente são Sim. cilindros com encaixes para a pedra cravar. Então, eu até hoje eu não acho isso muito bonito, para te falar a verdade. Pode passar, Mandíbula. Isso aí é um molde de silicone, né? Que Dentro seria dele tem uma outra maneira, né? Em vez de você fazer a cera perdida, você faz um... Não. É o que é que a gente está na ordem ao contrário das fotos. A gente deveria... O molde de silicone é da onde eu faço a cera. Então, a impressão 3D me dá a matriz. Da matriz eu faço um molde de silicone. Do silicone... Então você tira as cópias no silicone. No silicone. Mas você poderia imprimir várias... Então, no caso de uma peça de metal de ouro, eu posso imprimir uma peça única, eu posso imprimir várias vezes. Hoje, pela velocidade, é possível e é até melhor, porque esse molde de silicone ele estraga. Não, cara, é um saco fazer isso, É um né? saco, demora, dá bolha, até você desenvolver o processo inteiro, para você dar o vácuo na hora certa, catalisar no pode tempo passar aí, certo, Mandíbula. demora um pouquinho. Aí você tá abrindo o molde. Isso é a abertura do molde, né? Então o molde você faz ele encharcado e depois você abre. Ele cura, abre no bisturi mesmo. Toda abertura é feita na mão. A peça dentro do molde, né? Saindo. Então, isso é uma cera injetada. Então, dentro desse molde eu injeto, sei lá, 200 anéis desse daí, 1000 anéis. Dependendo do molde, da forma como você abre o molde, você... É que hoje, acho que para a maior parte dos casos, essa etapa não faz mais sentido, né? Não faz já mais. imprime mais, já imprime direto. É que, na verdade, o que muda? Quando você fala em larga escala, você não usa molde de silicone. Você usa molde de borracha vulcanizada. Aí é um molde eterno, cara. Porque a borracha ela é extremamente flexível, ela é dura. Nós temos alguns sistemas de durezas de borrachas diferentes. Então, aonde eu tenho mais detalhe, eu coloco uma borracha mais dura, onde eu não posso ter deformação. Aonde é uma parte que me permite, eu coloco uma borracha mais macia. E aí você... É uma ciência muito bem estudada isso já. Não tem mais achismo na joalheria, cara. O cara que trata a joalheria como... Ah, não, eu vi meu pai fazer, eu vou fazer igual. Meu pai até hoje olha isso daqui, ele fala, cara, eu jamais eu conseguiria ser um joalheiro hoje. Hoje não... E meu pai era um joalheiro de mão cheia. Hoje ele olha para você e fala, pô, devia ter investido mais nisso na nossa época, né? Não, ele insistiu na joalheria manual, tem o seu valor. Se você tem uma clientela que paga essa exclusividade, é um maravilhoso negócio. Mas virou o que é o alfaiate hoje, né? Exatamente, virou um alfaiate. É Uma coisa muito específica. E as pessoas, Você tem que se destacar demais e ainda assim você tem uma clientela que está indo embora, né? Joia é presente. Dificilmente você faz uma joia para você. E hoje a joia, ela briga com o eletrônico. Você vai virar para tua mulher hoje e fala, amor, você quer um anel ou você quer um iPhone? Ah, eu quero um iPhone. Você quer um laptop? Você quer... Ah, eu quero um laptop. Então, a joia, ela virou aquele presente supra-sumo, mas que você também não tá mais afim de gastar 100 mil reais numa peça. Mas entendeu? independente disso, cara, a questão é você hoje pagar um ourives ou pagar, de repente, alguém para fazer no processo digital, entendeu? O meu ponto é o seguinte, se você pegar as pessoas que estão fazendo joia hoje para as grandes casas de joia, esses caras hoje devem estar já trabalhando todos no digital. Já estão trabalhando no digital. Só que eles continuam no mix, né? Porque você pega uma joalheria como a Casa Leão que eu comentei, o métier deles é a peça autoral, é a peça feita à mão, né? E as pessoas que procuram eles procuram por isso. Óbvio que tem uma série de partes do processo que são industrializadas e que eles ganham tempo. Mas no caso deles, eles não perdem essa essência, eles não perdem essa característica. Agora, as outras marcas grandes que a gente vê em vitrines de shopping aí, não convém ficar falando o nome, cara, já são 100% digitais. Você chegou a fazer alguma peça final totalmente impressa ou não? Sim, várias. Porque isso é uma mudança também, né? Porque você fazendo a peça final impressa em ouro ou em prata, não importa, você consegue fazer um formato que não é factível fazer do jeito tradicional. Isso, exatamente. Eu tive algumas peças que eu fiz porque na minha época flores estava muito em alta. Então eu cheguei a fazer algumas flores com muitas pedras, cara, e ia para fundição direto. E qual que era a vantagem? Eu conseguia espessuras de chapa que na mão eram impossíveis de se conseguir, ou seja, as minhas peças ficavam muito, muito, muito leves. Eu consegui uma distribuição de pedras perfeita, porque eu podia errar à vontade, eu podia fazer a cravação 50 vezes até eu achar a melhor distribuição de pedras. Então eu consegui uma cravação perfeita e na época era rápido.
na época já era rápido assim. Se eu pedisse para qualquer ouriço fazer aquela peça, demoraria muito. Então eu tive bastante peça e eu consegui atender muitos clientes finais desta forma. Só que cliente final era um cliente muito diferente do que eu gostava de atender, que era a fábrica. Eu sempre me pautei muito no lucro, cara. Essa é que é a verdade. Se não fosse para viver daquilo, não tinha o porquê eu fazer. Então, a produção de joia a larga escala era uma coisa que para mim tinha que acontecer. Se fosse para ficar fazendo peça autoral, eu ia conseguir fama e não ia conseguir o dinheiro. Então, para mim era mais importante conseguir o dinheiro. Entendi. E aí você foi para carro, era um hobby, e aí você falou, putz, cara, eu quero entrar nessa história como profissão, é isso? Bom, vamos lá, cara. Carro era hobby. Carro foi hobby a vida inteira, desde moleque. Mas você chegou a trabalhar com isso? Não, trabalhei bastante tempo. Mas foi alguns acasos da vida, né? Mas você fazia peças para carros? Eu customizava meus carros em casa. Eu fazia peças e fazia mecânica em casa. Eu gostava. Então, mas eu queria entender como é que começou isso. Por exemplo, você começou com um hobby, aí um amigo olhou e falou assim, faz pro meu. Não, cara, me pediram muito para fazer peça e eu não fazia. Então, o que aconteceu foi... Não, ó, vou encurtar a história do carro. É o seguinte, para mim, carro era a minha vida, ainda gosto muito, tenho carro antigo, ainda faço muita coisa para mim, mas eu conheci o Hamilton, que é o sócio do estaleiro, que é o dono do estaleiro hoje, e um belo dia ele me liga e ele fala assim, Hugo, você quer desenhar um carro? Ele já conhecia, ele já sabia que eu fazia peça de fibra, tal, não sei o que lá. Falei, se eu quero desenhar um carro, pô, lógico. Você lembra da Puma? Falei, pô, animal, adora a Puma, tal, não sei o que lá. Ele falou, então, eu vou te apresentar o dono da Puma. Tá bom. Os caras me ligaram, marcaram uma reunião na casa do Hamilton, né? Conheci o Costa. E ele falou, cara, tô com um carro, a gente vai relançar a Puma, temos um designer que fez o design do carro, mas ele fez no 3D Max, tal, não sei o que lá, e a gente foi tentar dar saída de máquina nisso, a gente não conseguiu. A gente só queria que você desse uma olhadinha no modelo 3D do carro. Você dá uma olhada? Falei, porra, lógico, cara, com o maior prazer. Peguei o modelo 3D do carro e comecei a olhar. E tinha certos vórtices de desenho ali, algumas coisas que na usinagem estavam... Porque na época eles estavam querendo usar um braço de 7 eixos para fazer a usinagem e tal, e a usinagem estava pirando naqueles pontos do carro. Peguei, remodelei o carro inteiro, entreguei para os caras e falou, puta, beleza, agora dá para usinar. Só que nesse meio de caminho, eles se desentenderam com o dono da firma que tinha o braço de 7 eixos e não rolou com o cara. Tá? E a gente tinha disparado esses modelos para uma série de pessoas. Um belo dia, chama André Calegari, cara, me mandou uma foto de uma maquete da Puma praticamente pronta, usinada. Passa pra frente aí, mandíbula. Tá? Essa? Essa daí. Ele me mandou, ela não estava pintada, ela só estava usinada, não sei o que lá. E Que material que é isso? Isso foi um PU com fibra. Que tamanho tem isso? 1 metro? Tem 1 metro. Ela tem 1 metro. Foi a primeira maquete que saiu do carro. E aí eu fui atrás desse cara porque ele estava com uma maquete pronta da Puma. Na época eles já tinham meio que me abraçado, né? Eu nunca fui funcionário da Puma, eu nunca trabalhei dentro da Puma, mas eu acabei virando um consultor deles na época para essa parte. Hoje eu também já não estou mais com eles. Mas aí eu fui lá e conheci o André, conversa vai, conversa vem, a gente teve umas brigas por conta dessa maquete, mas conseguimos se acertar. E eu vi o jeito que ele trabalhava com os carros, com a usinagem. Eu falei, cara, inacreditável o que o cara fazia com a usinagem. E ele tinha alguns carros próprios, de autor, que ele tinha desenvolvido a carroceria. Aí ali eu virei para ele e falei, cara, vamos começar a fazer alguma coisa? Vamos começar a trabalhar? Né? Ele terminou a carroceria da Puma, ele terminou a primeira usinagem, né? Aí eu ajudei a fazer todo o acabamento, o ajuste dela, e nesse meio de caminho a gente acabou abrindo uma empresa nossa, que na verdade ficou para ele, né? Que era uma empresa voltada para desenvolvimento de carroceria. E as pessoas começaram a vir, a procurar, porque a gente começou a mexer com as réplicas. E as réplicas fizeram muito barulho, porque eram réplicas de esportivos italianos modernos. Mas peraí, vamos terminar a Puma aqui. Passa as outras fotos aqui, mandíbula. Que fim deu esse carro? Esse carro foi produzido, fez o quê? 1 unidade? 2? Quantas unidades? Esse carro já tem 4 unidades dele produzidas, que são protótipos da fábrica. Esse é o 52, que é o carro de pista deles.
Pista é o carro de corrida. É um carro de corrida. Então esse carro ele foi construído. Esse foi o primeiro carro que eu fiz com eles. Então esse é o resultado final desse processo de usinagem, de molde de fibra. É tudo muito parecido com a joalheria, só que numa escala muito maior e não é cera perdida. Do molde a gente faz uma laminação. Então esse carro ele é um carro de corrida. Uma laminação em fibra de vidro. Fibra de vidro. Pode ser carbono também, não tem problema. A grande dificuldade do carbono hoje é o carbono aparente quando você tem uma superfície muito complexa. Porque ele descola do molde e aí ele não fica com um visual legal. Então, às vezes, você vê umas peças de carbono linda, amarela, pode ir lá olhar que a peça ela é toda cortada. Então, mas nesse caso aqui, esse primeiro carro... Inclusive, essa carroceria pesa 1 tonelada, ficou uma coisa horrorosa. Depois de muito tempo, eu peguei essa carroceria, cara, eu devo ter tirado uns 20 quilos de massa e fibra só lixando ela por trás. Então, ela não tem porta, não tem painel, não tem nada. É um carro de corrida. Tudo bem, mas aí você tem uma versão dele pra rua. Aí foi feita uma versão de rua, mas foi feita, na verdade, mais uma versão de pista, que era um misto, e foi feita uma versão de rua. Essa versão de rua, esse é o segundo, é o 53, que é o de pista também, tá? Então ele segue as mesmas características, mas aí ele já tem farol, ele já tinha um painel, mas ele ainda continua sendo um carro de pista, continuava sendo... Aqui nessa época eles estavam experimentando motorização. Então foi para GM, foi para Volks, só que antigamente esses caras davam abertura, né? Hoje é muito difícil, cara. A gente fez o JJ também, os bugs lá depois, que a gente fala um pouquinho. E, cara, a gente fez negociação dentro da fábrica da GM, com investidor, com tudo, e no final das contas a gente não conseguiu emplacar a mecânica. Legal. Tem mais alguma foto do Puma aí? Esse é o de rua. Esse é o último, esse é o protótipo final de rua. Ficou bonito, hein? Tá? E como é que tá isso? Você tem notícia ou não? Esse carro, eles foram vendidas 10 unidades dele para colecionadores que estão em produção, tá? Eu tive contato com eles agora, recentemente, para perguntar do carro e tal. Falaram que provavelmente até meados do ano que vem esses carros vão estar sendo entregues. O carro, ele parece que entrou numa joint venture com a Bosch e com algumas outras empresas que vão fazer todo o processo de homologação do carro. Então, eles têm a pretensão de que isso realmente vire uma pequena série, né? O que é uma pequena série? É até 100 carros por ano. Legal. Tá? Então, a legislação permite isso e esse carro vai ser... Esses estão saindo com a documentação direitinho, a Puma, protótipo, mas vai virar um carro de linha. Uhum. Tá? Legal. Bom, me conta Você falou que aí foi para os esportivos. A história dos esportivos é a história do desespero e necessidade, né? Porque assim... O que quer dizer isso? Desespero e necessidade. Eu trabalhava com joia durante muitos anos. Eu fiquei viúvo muito jovem e quando minha esposa faleceu na época, eu falei, cara, acabou, velho. Eu vou fazer o que da vida? Daqui pra frente eu quero fazer só o que eu gosto e eu não quero mais saber de mexer com outra coisa. E aí eu tinha conhecido esse maluco do Calegari, né? Faz tempo que eu não falo com ele, até um abraço pra ele aí se ele estiver vendo a gente. E aí ele virou pra mim e falou, cara, eu tenho uns 3D bacana aqui, cara. Vamos fazer? Falei, vambora. Eu vendi um carro que eu tinha, comprei PU, comprei um material. Ele tinha uma router de 3 eixos, router de marcenaria. Pequena, então. Pequena. É a mesma que eu uso hoje, cara. E hoje eu faço barco de... Por isso que ele tá em várias partes. Por isso que ele vai saindo em vários pedacinhos. Porque você vai fazendo em partes. Não é diferente de usar uma impressora 3D. Você vai fazendo em pedaços, em partes e vai juntando. E vai juntando tudo. E os encaixes são perfeitos, tal. Aí a gente estava montando. Aqui a gente vê a precariedade do processo, né? Então, cara, a gente não tinha dinheiro para fazer uma base, para sustentar o carro. Então a gente começou a fazer esse carro. Mas isso foi uma diversão? Já foi fazendo, pensando em vender? Como é que... Não, é o desespero, né? Eu queria mexer com uma coisa nova. Pô, vou mexer com o Porsche Spyder, que todo mundo fazia. Falei, cara, já que é para fazer, vamos fazer barulho. Começamos fazendo esse, né? Aí e a ideia era vender. Tá bom. Mas Nós não vamos falar as marcas aqui, Exatamente. mas visualmente dá para ver cada uma delas. A ideia era vender. E aí chegou um cliente e falou, não quero isso. Eu quero outro. Que é outro marca, modelo. Outro modelo. Aí isso daqui ficou parado, ficou encostado, isso aqui não andou, não foi para frente, ficou parado aí onde tá nessa foto. Isso aí não saiu disso daí. Depois não sei se o André mexeu com isso depois ou não, mas até onde eu sei, ficou parado aí. Uhum. E aí começamos a fazer o outro carro. O outro carro ele chegou efetivamente a andar. Agora, isso é para fã. Assim, o cara gosta da marca, quer ter uma
O que que é isso? Por que que é feito isso? Quem compra isso? Quem compra isso, cara, tem dois públicos. Tem dois públicos de verdade. Tem o cara que é fã e não vai poder comprar um carro de 7 milhões de dólares, mesmo tendo dinheiro. Mesmo tendo dinheiro. Um carro desse no Brasil ia chegar a 50 milhões de reais na época. Então, tem o cara que gosta, não tem condições de ter um negócio desse e se satisfaz com uma réplica. Tá? E a gente tinha uma proposta bacana de usar uma mecânica V8 moderna, com injeção, com freio a disco. Não tinha nada a ver com aquelas réplicas de motor de Fusca. Tanto é que a gente fabricava desde o chassi tubular até a carroceria do carro. Fazia o carro Um carro inteiro. desse andava bem, então. Andava bem. A proposta Obviamente era... que não é a mesma coisa do original, mas... Exato, mas você pega um V8 de uma marca alemã conhecida e bota num carro de fibra de 1 tonelada, de 900 quilos, é um canhão. É um canhão e é aí, pra mim, que mora todo o perigo do negócio. Porque, cara, é um carro de fibra, não tem crash test, não tem, é um carro artesanal. Então, por mais que eu seja apaixonado pelo que eu faço, eu sei dos riscos envolvidos, tá? Então, tem esse cara que é o aficionado e muita gente que procurava era cara que tinha essas empresas lá, pirâmide financeira, e queria mostrar que estava indo bem. Então, cara, tinha um público que queria... Então tinha uma galera que fingia que era o verdadeiro que mesmo. Era pra fingir, porque o E produto... ficava muito parecido? Cara, perfeito. Tem mais foto aí, Mandíbula? Perfeito. Esse é o Volta, que é um carro de um amigo meu, chama Paulo Pólvora. Inclusive, eu fui para os Estados Unidos, visitei ele lá. Ele estava fazendo umas Lamborghinis, umas Ferraris lá fora, lá ele podia fazer. E ele estava desenvolvendo um carro 100% elétrico na época. Esse carro, ele não terminou, mas ele ainda está trabalhando nele. E aí a gente fez todo o desenvolvimento de carroceria. Eu não sei que pé que tá isso também, mas o Paulo é um designer de mão cheia também, cara. Maker total, cara que bota a mão na massa. E esse Pode ir foi o projeto que a passando, gente fez pra Mandíbula. ele. Tá? Agora, vai passando, Mandíbula. E isso deu cagada, não deu? Isso deu cagada, cara. Isso E deu as cagada. as marcas entraram com um processo judicial. Eles acionaram a gente, pegaram dois, três tinha uma galera, né? empresários. Não eram só vocês, tinha uma galera fazendo isso. Na época que pegaram três, que foi eu, o Calegari e o Serafim, tá? E aí que era que estavam fazendo isso, mas na época que eu entrei nessa, que eu entrei junto, né? Porque quando eu saí dessa história da Brasil Crazy Customs, com o Calegari e tal, a gente não conseguiu acertar um valor de dinheiro, eu virei para ele e falei, quer saber, cara, me dá uma carroceria dessa aqui para mim que eu vou me virar. E eu estava fazendo um simulador, porque eu tinha montado uma empresa de bug com todo esse conhecimento que a gente desenvolveu e tal. Eu comecei a desenvolver uns carros próprios, que era o que eu acreditava que dava dinheiro. Eu falei, cara, se eu desenvolver um produto de nicho, bem acabado, bonito, confiável, com uma tecnologia bacana, e eu acho que dentro do que a gente conseguiu fazer, esse foi um projeto do Tarso Marques, é um carro que ele estava fazendo para P1, para correr nos protótipos. Isso eu acho legal, cara. Cara, esse As projeto... cópias eu não consigo me animar, cara. Não, isso daqui foi um tesão, cara, porque eu fiz isso dentro da TMC, lá junto com ele. Foi um projeto que ele me deixou totalmente à vontade para desenvolver a técnica. Ele falou, cara, tá aqui o projeto, as máquinas estão ali, o material tá aqui, me entrega pronto. O processo inteiro desse carro, acho que levou 100 dias. Do início da usinagem até a entrega dos moldes prontos para ele. Só que esse carro me rendeu uma hérnia na coluna, uma operação, 4 pinos na coluna, e aí eu tive que parar. Foi quando eu parei de mexer com os carros, esse foi o último carro que eu fiz. É porque é mão na massa mesmo, né, Não, cara? é pesado, cara. E é trabalho de estivador, cara, porque você... Não parece, mas você pega um bloco de isopor desse, ele não é pesado, mas ele é extremamente desajeitado para você trabalhar. E eu trabalho sozinho, cara. Hoje eu não trabalho mais sozinho, mas nessa época... Até a parte de começar o acabamento de fibra, eu fazia tudo sozinho. Aí vinha os modelistas para dar shape final, para fazer pintura, preparação e tal. Mas até chegar nessa primeira camada de isopor com fibra, até o protótipo, mocap, eu trabalhava sozinho. E é uma puta cagada, velho. Ter ajuda Aí você foi pro bug. Aí por conta dos esportivos, um empresário olhou e falou, cara, o cara ficou maluco. Ele falou, pô, vamos tocar um projeto? Falei, vamos. Mais uma vez o Hamilton chegou em mim e falou, eu tenho um projeto de um bug e eu tenho para quem apresentar. E aí, o cara viu... eu quero entender o seguinte, a ideia era começar a fazer um carro de nicho daí. Na verdade, esse carro ele começou como um brinde para quem comprava os barcos.
Porque nessa... cara, se eu, Pô, se eu- bicho, por que você não fez uma caneta? não sei fazer coisa pequena, velho. Eu só sei fazer sarna, mano. Por que você não fez um chaveiro, Hugo? O barco... Hugo, uma caneca, Hugo. Caneca com logo. Com o loguinho, né? Então, mas eles já Porra. tinham, velho. Eles já tinham. Graças a Deus eles já tinham. E graças a Deus que tem maluco, cara, no mundo que vê essas coisas e acha maluco que nem eu que topa fazer. Porque, cara, é um negócio que você olha e você fala, cara, eu não tenho experiência nenhuma pra fazer isso aqui, velho. É pura motivação e determinação de você falar, cara, eu conheço as técnicas, eu conheço os materiais. Eu nunca fiz, mas eu conheço o caminho. E é um processo de aprendizado no dia a dia. Então, quando eu fiz a Puma, quando eu comecei a fazer a Puma, cara, minha experiência é zero. O que eu sabia de fibra de vidro? Eu sabia customização. Eu sabia fazer para-choque de carro. Eu sabia fazer spoiler. Sabia fazer aplique de painel, que eram as coisas que eu fazia para os meus carros. Então, eu não tinha... quando você faz para você, fica meio mal pintado, fica meio cagado, passa embora. Esse já é o JJ. Esse aí é a menina dos meus olhos. Infelizmente, está parado hoje o processo. Mas esse carro, nós fizemos 4 carros dele pronto, mais uma picape. Mas a ideia era vender pra quem quiser isso daí. A ideia você falou que era começar a fazer brinde. A ideia inicial desse carro, quem financiou esse barco, a ideia foi do Hamilton, e quem financiou a ideia foi a Oken, que era uma empresa de barcos. Ainda é uma empresa de barcos. E as conversas iniciais eram, cara, quem comprar um barco desse, um barco, sei lá, 10, 15 milhões, pô, leva um buguinho de brinde. Dá um buguinho de brinde pro cara, né? Essa era a conversa inicial. Então não tinha... Eu acho muito bom isso, Não cara. tinha a pretensão de ser um produto. Só que na hora que isso começou a tomar forma, o cara olhou diferente. Ele falou, cara, Ficou legal. pode ser que isso daqui seja um produto. Um produto para Ceará, para Duna de Fortaleza? Não, essa nunca foi a proposta do JJ. A proposta do JJ era pegar esse público, que é um público abastado, que tem boas condições, e o cara anda de blindado a semana inteira, lacrado no G5, com medo de pôr a cara na rua, e o cara vai pra Ilhabela, vai lá pro condomínio dele, pra Quinta da Baronesa lá, e o cara vai ter um carro para ele voltar a ser criança. Não é o pra mesmo, ele... sei lá, interior, fazenda, sítio. Então, ou seja, era um produto de nicho. Porque quando a gente começou a desenvolver isso, a gente já sabia que a indústria automotiva estava focada em outro processo. Então a gente nunca tinha a pretensão de fazer um JJ elétrico. Fui para a Alemanha visitar a fábrica de motor elétrico e não sei o que lá. Mas a gente falou, vamos fazer o tradicional primeiro. E a pandemia deu uma gelada. Aí era um teste de cores que a gente estava fazendo, experimentando as cores na época do desenvolvimento da carroceria ainda. Legal. Agora, me diz uma coisa. E esse é o produto final. O que disso é comprado? Né? Obviamente, a roda e o pneu você não fez. Não, O que é comprado, o que é feito? Toda a mecânica do carro, desse carro específico, era Chevrolet. Tá? Ah, mas vocês são malucos, vocês cataram? Não, a gente foi na Chevrolet. Nós tivemos reunião dentro da fábrica e nós compramos 5 Onix Zero. Por que o Onix? Porque era o carro mais vendido no Brasil na época. Então, Então a proposta era ter um carro de manutenção fácil. Eu Perfeito, queria isso que eu queria entender. Eu queria o Fusca de 2020. O Fusca no sentido de que você vai achar peça em qualquer lugar, Essa mão de obra. você vai achar um mecânico que sabe mexer. Exato. E a ideia era usar a rede de concessionárias da Chevrolet, que obviamente isso não foi disponibilizado, mas foi permitido usar a mecânica. Então tanto é que a gente queria pegar esta mecânica, a gente queria pegar ela desviada da fábrica antes de montar o carro. Só que como nós não tínhamos volume, né, os valores eram inviáveis. Então, Hoje, se você for montar um carro peça a peça, ele vai custar 10 carros. era muito mais barato comprar um carro inteiro. E desmontar o carro e pegar as peças. Exatamente. Então o primeiro correu uma lágrima, o segundo eu já não respeitei muito não, e o terceiro eu já tava deitando fogo nele, chamando o nego pra vir canibalizar as portas, levar o que eu não usava, levar embora. Mas o primeiro doeu, cara, porque eu tava fudido de grana, não tinha grana, aquele aperto do caramba, o cara cata um carro zerinho, joga na tua mão, corta. Com cheirinho de novo. Porra, eu acho que eu fiquei uns 15 dias andando com o carro, velho. O dia que eu soltei o primeiro parafuso do motor, eu falei, pronto, acabou, não ando mais nele, acabou o sonho. Escuta, mas vamos lá, a mecânica era toda comprada do Onix. Então, mas vamos, farol, por exemplo. Farol era da Hella. Farol era Hella, retrovisores era Metagal, as rodas, todas as empresas que participaram, nós fomos dentro das empresas e fechamos contratos e parcerias para ter... Porque nessa época já tinha virado um produto. A ideia já que era fazer... Tanto é que nós montamos uma fábrica aqui em São Paulo. Tínhamos cabine de pintura, cabine de chassi, cabine de acabamento, cabine de modelagem, escritório. A gente montou uma fábrica, a gente chegou a erguer uma fábrica.
E a ideia era realmente começar a produzir esse carro em série. Uhum. Então nós tínhamos todo esse cuidado de manter as parcerias com as pessoas certas, fazer as divulgações dos nomes, como estou falando agora, de todos que participaram. Legal. Com certeza devem ter participado muito. Eu E lembro só fazendo quando um ganchinho para você. Com essa história de comprar o carro, né, acabou-se usando muito mais partes do que a gente tinha se proposto. Que a ideia inicial era você usar motor e câmbio. No final Sim, sei das lá, contas, por exemplo, um toda reloginho sus- de painel, alguma coisa relógio assim. de painel, volante, toda a suspensão. É, porque não faz tudo. sentido você ir comprar as Exato. peças. Você sabe o que é interessante? Eu visitei esse carro uma vez e... Quando foi isso, Hugo? Isso foi, nós estamos em 2022, foi 2020, cara. Foi antes da pandemia. Não, foi antes disso. É que você deve ter ido no início da fábrica. Você chegou a ver esse carro verde pintado lá? Não. Não? Então Eu deve ter cheguei sido a ver- 2019. eu posso falar a marca que usou Pode. isso aqui ou não? Eu cheguei a ver um carro da Nescau, Então, da da Nescau, Nestlé. 2019. Então, aí Tá? eu Foi o lembro primeiro que, grande contrato que a gente fez foi com a Nescau. eu lembro que eu comentei com um amigo meu e ele falou assim, pô, mas ele tá usando as peças prontas de outro carro. E aí eu falei pra esse cara uma coisa que ele não sabia. Eu falei assim, cara, você sabe que tem muito carro hoje Que é tudo que- compartilhado. que é tudo compartilhado. E eu pesquisei na época, até bota uma imagem aí do ônibus. Tem coisa que as pessoas não imaginam. Porque não é só dentro. A própria montadora faz muito isso, né? Sim, O carro que sim. você compra hoje, 2022, na verdade é o carro que era o chassi do outro, que era. Enfim, você vai, tá vendo esse ônibus aqui? Esse é um ônibus clássico europeu. Tá vendo essa lanterna? Chuta onde essa lanterna foi usada. Na L200. É, passa o próximo aí. Olha isso, cara. Foi usado na McLaren. Cara. Então, essa coisa de você usar a peça de outra, as pessoas acham que é uma coisa incomum, mas é muito comum, né? Não, e tem mais um detalhe. Carro, tudo é homologado. Então não adianta eu querer pegar o farol da McLaren. Eu preciso ter duas homologações. Vamos supor, no caso da Hella, que era o nosso fornecedor. Ele tinha que ter a homologação da peça, Uhum. e aí eu tinha que fazer a homologação da peça aplicada no meu carro. Então esse carro da JJ, ele passou em teste de iluminação, teste de ancoragem de cinto, teste de frenagem. Isso que eu queria entender. tudo. E essas certificações todas, eu imagino assim, me explica uma coisa. Se eu quiser fazer um carro hoje para mim, quero montar um carro, vou pegar minha oficina aqui e vou montar um carro para eu sair na rua. Eu posso? A legislação te permite que você faça até 3 carros por ano no seu CPF. Mas esses carros, eu preciso certificar alguma coisa ou posso montar Não. um jegue com uma carroceria de... Você pode montar um jegue, mas você vai ter que passar pelo Inmetro lá, você vai ter que fazer algumas certificações. Mas eles exigem que todas as peças sejam compradas com nota, alguns componentes não podem ser usados. Eu não me lembro mais da Mas legislação. eu quero mas- entender, eu sei que é muito detalhe, você tá? Mas eu pode quero, fazer. eu quero entender, por exemplo, eu imagino que o farol hoje tem uma certificação. Então, ele tem, mas o carro, ele é um problema de saúde pública. Então, quando uma montadora vai lançar um carro, os caras vão colocar 300 mil carros por mês na rua. Perfeito. Quando mas você eu vai não- com o seu carro isso, pra isso rua, isso que eu quero entender. você não é um caso desse. Não, então, mas isso que eu quero Entendeu? entender. Se eu imprimir a minha lanterna na minha impressora, Eu não sei se você conseguiria homologar, Cava. Eu nunca fiz um carro artesanal nesse. Eu nunca documentei um carro, para te falar a verdade, nesse processo. Eu sei que ele existe, que ele é possível, mas eu nunca fiz. Mas do que eu passei, se você tiver que fazer, você não passa. Não passa, tá? Porém, é possível você fazer. Você vai lá, você imprime a lanterna, imprime a carcaça da lanterna e coloca um farol da Hella, por exemplo. Se ela estiver na posição certa, se ela tiver o foco certo, iluminar na posição correta, ela vai funcionar. E os caras do Inmetro não vão falar para você, não, mas essa lanterna aqui não. Vai falar, funcionou, iluminou, limpa. mas eu imagino que acabou. esse processo deve ser uma burocracia absurda, né? Cara, e É o suficiente para não valer a pena montar o próprio para carro. não valer a pena, cara. E outra, você é civil e criminalmente responsável por tudo que acontecer com esse carro. Você é como se fosse uma montadora. Se você atropelar alguém na rua e matar, você vai ser responsável como se fosse uma montadora. Então, É eu que particularmente não recomendaria. Fiz, É que mas isso, não recomendaria é que fizesse isso mais. eu já sou, né? Não, você entende? Você pega um carro comprado e se atropela alguém, eu entendo o que você está falando, porque assim, se a minha roda sai hoje do nada, eu poderia processar a montadora. Eu falo assim, cara, tava com o carro novo, minha roda saiu, mas isso é um caso muito incomum, entendeu? Eu teria que provar que foi um erro de projeto ou uma falha de alguém, que senão eu vou ser responsável do mesmo jeito, entendeu? Então, cara, mas
Como é que eu vou te falar isso, cara? O carro, ele é uma arma. E um carro de fibra, ele não tem nada que um carro de linha tem. É. Então, eu não tenho um teste de absorção, eu não tenho um para-choque absortivo, eu não tenho um capô que amassa para preservar o pedestre. No caso Não, do é acidente. uma loucura. É uma loucura. Então, na verdade, eu peguei o machado do Thor, a marreta do Thor, botei 4 rodas e eu tô na rua. Se você der num poste uma fibra hoje, bem laminada, bem estruturada, ela é muito mais resistente do que aço. Teve um caso agora, há pouco tempo atrás, de um barco que subiu num farol lá no Guarujá. Cara, ele saiu, o barco saiu da água. Ele ficou em cima das pedras. E a fibra, ele bateu, subiu nas pedras, puxaram o barco para água de novo e o barco saiu navegando. Então a fibra hoje, ela é um processo, não tem mais a ver com aquela fibra de antigamente, que, os caras faziam os tuningueiras da vida lá, o para-choque encostava no chão e desmanchava o carro. Hoje você faz um para-choque de fibra, você amassa os paralamas do carro e o para-choque não faz nada, entendeu? É. Agora, Hugo, pelo que você falou, eu poderia fazer até 3 carros no meu CPF, No seu CPF, mas se eu quiser vender, eu imagino que também tem a diferença de quantidade. Você tinha falado há pouco agora 100 carros, é isso? Existe uma legislação que é para pequenas produções. Seria o quê, 100? Eram 100 veículos anos. Tá, Que então, era onde entrava uma Troller, que era onde entrava as marcas de carro pequena. então se eu quiser até 100, a burocracia é menor do que acima de 100, é isso? Exatamente. Tá, Até entendi. 100 você está dispensado de um ABS, você está dispensado de um airbag, porque nesse volume o teu carro não é considerado um problema de saúde pública, Eu entendeu? perguntei porque teve uns casos de maker no Brasil alguns anos atrás, 10, 12 anos atrás, que chegaram a fazer carros. Tinha um carro muito bonitinho lá do sul, não vou lembrar de que cidade, que é a cidade Eu interior. lembro dele um pequenininho, né? Puta, Em 2 lugares. Lindinho de tudo o carro, parecia um carrinho de brinquedo, assim, parecia um carro saído da Pixar. Tô tentando lembrar o nome dele. E esse cara também não conseguiu resolver isso. Não sei nem se ele correu atrás da certificação e tudo mais, mas Então, ele... mas é que é tudo muito caro, cara. Pra você não, imagino. Pra você conseguir fazer... Pra gente chegar nessa homologação aqui do JJ, cara, pô, até ISO teve que ter a fábrica. Então não é só você ir lá e levar o carro. Você tem que ter o local de fabricação, tem que ser especificado, os seus processos têm que estar bem equalizados. Então, é muita burocracia. Isso daqui, para mim, foi uma faculdade, cara, porque eu acho que eu sou um dos poucos designers do Brasil que teve oportunidade de construir um carro do zero e homologar um carro. Esse carro, ele está documentado para andar na rua. Ele pode andar na rua. Hugo, você chutaria quanto de grana foi só para esta burocracia ou não? Uns 1,5 milhão, 2 milhões. Só de De reais? burocracia. De 1,5 milhão. Só de burocracia. Porque os testes são caríssimos, você precisa refazer os testes, aí você precisa alugar a pista para ir andar. Então, assim, é caro. E aí Caro e leva tempo, né? E leva tempo, e depois você vai falar, cara, quanto tempo que retornaria? É que a gente teve uma pandemia também no meio, cara, Sim. que tacou terra em tudo, tá? Não foi a pandemia que me tirou do projeto. Eu acho que não foi terra, não, acho que foi merda, viu, Hugo? Eu queria ser educado, mas já que você tacou bosta no ventilador, então vamos embora. Mas a pandemia, ela deu uma cagada. Porém, eu saí da JJ antes da pandemia. Tá? Eu saí antes da pandemia, eu acabei me desentendendo com o filho do sócio lá e tal, e aí acabamos pulando fora. Eles compraram a minha parte da empresa, juntei meus brechão, virei pra mulher, falei, quer saber de uma coisa? Vamos embora pros States, vamos mudar. Só que antes disso eu fiz aquele carro do Tarso Marx, que me escangalhou a coluna, e eu achei que eu nunca mais ia poder trabalhar com isso, porque eu falei, cara, eu não vou mais poder pegar peso, e eu sou um cavalo trabalhando, velho. Mas você não tem mais 15 anos, né, Hugo? Quarentinha. Uma hora era pra você dar uma sossegada nesse aspecto também. Escuta, você chegou a ver algum carro impresso ou não? Carro impresso só lá fora, assim, mas não... Eu cheguei a andar naquele da Local Motors. Chegou a andar nele? É muito interessante, e o que é mais interessante nele, cara, é o fato de que você pode mudar um modelo 3D quanto você quiser. Então, a ideia inicial deles era que o carro você tivesse modelos diferentes, porque se você fosse imprimir ele, por exemplo, em Cuba, você não tem o amortecedor que ele usava nos Estados Unidos. Você não tem o motor que ele usava nos Estados Unidos. Então, eles iam adaptando o modelo. Não tem o farol. Que farol que tem em Cuba? Tem um farol de um carro muito antigo. Mudava o 3D e pronto. Você muda o 3D, adapta isso, coloca o amortecedor, entendeu? Então, para cada lugar que você imprimisse, esse aí, conceito inicial, né? Acabou não indo muito para frente, mas era bem interessante, cara. Mas eu acho que ele não foi para frente pela questão de época. Porque eu acho o seguinte, o carro ele tá deixando de ser um... Ele ainda é um bem de desejo, cara, mas se você for falar pro meu filho...
eles não sonham mais em ter carta, eles não Sim. querem mais isso. Então o carro, ele tá partindo para... Eu costumo falar para meus amigos assim, eu falei, cara, você vê como é que o design dos carros tá ficando diferente, né, ousado demais? Por quê? Porque aquilo não é feito para você. Você não vai comprar um carro daquele, você vai usar aquele carro durante determinado período. Ou vai ser por uma locação, ou... Agora, quando você para pensar nas pessoas que gostariam efetivamente de ter carro, ou um antigo mobilista como eu, que, cara, não importa, pode vir a tecnologia que for, e eu adoro a tecnologia, eu quero conhecer ela, mas eu vou ter o meu V8 gasolina na garagem lá, bebedor, comedor de combustível fóssil, totalmente antiecológico. Você Por quê? gosta de graxa, né? Porque eu gosto. Então, é nicho. O nicho nunca vai mudar. E eu acho que esse é o mercado de nicho. E tem muita gente que gosta de poder fazer. Hoje a modelagem 3D ela é totalmente acessível. Eu tô dando um curso lá no estaleiro de modelagem 3D para meus colaboradores, eu tô com um aluno de 60 anos, cara. E o cara tá modelando, ele é marceneiro, ele faz as marcenarias do barco. Mas tá dando em rino? Em Rhino. Tem que parar com isso, cara. Por quê? Chato demais. Dando em Rhino, porque... Você tá velho, usando o Grasshopper ou não? Cara, eu usei o Grasshopper, mas na joalheria. Na joalheria o Grasshopper tinha aplicação, porque quando você pra começa a parametrizar as coisas, É. ele faz sentido. Pra arquitetura também. Para né? arquitetura, que você vai fazer algumas estruturas, tal, ele faz sentido. Agora, para a indústria naval, cara, eles continuam fazendo barcos como há 20 anos atrás. Então, Tem refri ainda aí? só um dedo. Traz mais pra gente, Mandíbula, por favor. Escuta, tem um quadro aqui no podcast que eu falo 2 nomes. Manda. E você experimentou esse aqui, cara? Esse aqui é sensacional. E você escolhe um nome e explica se quiser. Manda. Impressora 3D ou router CNC? Eu preciso escolher? Escolhe um. Cara, eu vim da impressão 3D. Então, Escolhe um, Hugo. Para de enrolar. eu gosto de coisas grandes. E hoje as impressoras 3D não têm dimensão para fazer o que eu gosto. Boa. Entendeu? Se eu conseguisse, e já tem tecnologia para isso, tá? Ela só não tá viável no Brasil. Lá fora eu já vi impressão de barco 3D Eles lá fora. chamam de BAM. Estão imprimindo casa, estão imprimindo prédio. É. Então, assim, eu só não vi essa tecnologia aqui na minha mão. É. Então, enquanto eu não É que- tiver acesso a Obrigado, ela... Mandíbula. É que casa, cara, é uma outra tecnologia, né? É uma outra história. Mas o processo é o mesmo, né? É muito parecido. O processo é o mesmo. Caramba, fiz um barulhão para abrir a lata aqui. É muito parecido, mas tem uma diferença muito grande, né, no material. Tem uma coisa que eu tenho visto lá fora que é muito legal, que é a mistura da aditiva com a subtrativa. Então o cara consegue fazer camadas bem grossas, e isso aumenta muito a velocidade, e ele vem com subtrativo para dar acabamento. Exato. É bem interessante, cara. Exato. Eu Escuta, quero falar dos barcos. acho... Manda. Aí, dos carros, você já tinha falado, você começou a falar com o sócio lá, e aí você começou a fazer barco. Eu já tinha amizade com ele, né? Como você vê, já vem de longa data. Então, e volta e meia durante todo esse processo, desde lá da joalheria, porque eu conheci o Hamilton dando aula de Rhino há 20 anos atrás. Então, desde que ele teve esse curso comigo, tudo que é projeto de barco que ele se envolveu, Brasilcat, Agus Marine, a Ocean e vários outros servicinhos, ele sempre me chamava. Então, eu sempre fiz serviço para barco, mas eu nunca tinha feito um barco inteiro. Então eu fazia uma tampa, uma porta, ou um console, ou um para-brisa, ou algum mecanismo de alguma coisa, mas não era... E eu sempre tive muito tesão pelo negócio, porque, cara, você vê uma estrutura dessa montada, e você pensar que você fez isso aqui numa router de 3 eixos de Casas Bahia, de movelaria, cara, é absurdo. E eu não tinha essa visão, né? Comecei a ter. E aí veio vindo essa história toda. Veio a pandemia, fui pra fora, estourou a pandemia, eu tava nos Estados Unidos, voltei pro Brasil, achei que ia ser uma coisa rápida, tal, Todo mundo achou, né? Todo mundo achou. E aí eu vi que não ia ter o que fazer. Montei a minha empresa de customização de carro e comecei a olhar esses projetos de barco junto com ele. Começou a vir os projetos, mas demoraram aí praticamente o tempo da pandemia inteira, até por questão de investimento. Ninguém queria investir na pandemia, ninguém queria fazer nada. Eu gastei os meus recursos tentando sobreviver esse período, fazendo carro, fazendo customização de carro. E aí ele me veio com esse projeto do barco. Falou, pô, Hugo, vai entrar um projeto de barco pra mim, cara. Eu preciso de um cara pra tocar a fábrica. Mas a ideia era fazer barco de todo tipo ou não? Não. Sempre... uma das coisas legais de trabalhar com a Milton é que ele gosta de projeto exclusivo.
Ele gosta de coisa nova. Ele não copia nada, ele não faz nada. Então, todos esses barcos que eu citei são todos projetos que vai para fora, compram de estúdios de design renomados e tal. Então, esse barco que a gente está fazendo agora... Mas você compra um projeto com exclusividade. Com exclusividade. Legal. Com exclusividade. Ou o projeto é desenvolvido sob medida. Mas no caso dele, não. Porque como ele é um construtor antigo, então os projetistas já conhecem ele e cedem os designs com um royalty, né? Falam, vai lá, tá aqui o projeto, se você vender, você paga. Agora, eu quero entender o seguinte, você compra um projeto, eu estou imaginando que você está comprando mais do que a especificação e os testes, está comprando um design. É o conjunto da obra. Ele vem desde o design, desde o modelo 3D para a fabricação do barco, com todo o projeto de laminação. Então, o projetista ele te manda que processo de laminação você vai usar, qual é o tipo, espessura ou dureza das espumas que você vai usar. Mas eu quero entender o seguinte, por exemplo, o visual do meu barco, ele é diferente dos outros? Totalmente diferente. Porque, assim, Dentro disso, o design... Porque uma coisa, quando você fala compra um projeto, ele pode ser uma questão técnica, assim, as especificações. Não. Assim, uma coisa é o design. O design é totalmente diferenciado, é tudo novo. Inclusive internamente, por exemplo, aqui tem uma cama, aqui não tem, aqui tem um banheiro, Isso, inclusive, é totalmente customizável. Hoje, o produto que a gente faz é customizável. A gente gostaria de conseguir um produto de linha, mas ainda não é possível isso. Porque você vai pegar um cliente que é mais alto, mais baixo, um que é um banheiro maior. Isso aqui é o brinquedo de gente grande. Quando o cara chega no ponto de ter um brinquedo desse, ele quer fazer do jeito dele. Isso que eu ia perguntar. Por que uma pessoa compra um customizado? Porque não é um customizado, é um exclusivo. E é um projeto que vai entrar em linha. Então, esses barcos, eles vão para a linha depois. Perfeito. Mas eu quero entender o seguinte. Isso é mais caro do que eu comprar um pronto? Não. Então, o valor pode ser um motivo. O valor inicial é o motivo. Porque você, como atrativo... Eu vou te trazer um barco de uma marca italiana de 47 pés que custa, sei lá, 10 milhões e eu consigo um barco de qualidade, design exclusivo, o mesmo padrão de acabamento. Inclusive, a gente foi elogiado agora por estúdios de fora, com o mesmo padrão de acabamento pela metade do preço. Perfeito, Isso nas primeiras unidades. Né? Depois as coisas devem se equalizarem conforme você vai tendo pedido, a fábrica vai crescendo, claro, se equaliza. você vai ganhando marca e tudo mais. Isso. Então, vamos lá. Valor é uma das questões. Eu imagino que exclusividade seja outra, né? Esse é o segundo maior peso, né? Quem compra o primeiro barco... E o terceiro peso seria a customização. Mas eu imagino que comprados dessas marcas grandes também você tem uma certa customização, não? Todos eles vão te dar possibilidade de customização. Porém, como já são fábricas que estão produzindo, eles têm o produto padrão e depois eles tiram o produto da linha e fazem a customização. Hoje a gente faz na raiz, né? Hoje eu não faço um produto... É como se eu fizesse um carro para você... E aí você antes de te entregar o carro, eu tiro do departamento X, boto no Y. Mas essa customização desses caras, ela chega a ser tão customizável quanto a de vocês, por exemplo. Uma coisa é falar, eu quero mudar o tecido aqui, eu quero um couro legítimo. Outra coisa é falar, quero um banheiro muito maior. Não, a gente faz esse tipo de customização mais agressiva. Hoje a gente faz. Mas não faz da nossa cabeça. O cliente pede, isso volta pro estúdio. Porque o barco, ele é uma casa que tá boiando. Entendeu? Então, se eu perco a mão de peso, o barco aderna, ele fica penso. Então, isso volta para o estúdio, os caras fazem um estudo, vê se a viabilidade. Então, é um processo muito caro para se fazer. Mas a gente abre essa possibilidade porque o cliente quer, paga e topa. Agora, isso é um barco, você está fazendo catamarã também? Hoje nós temos 2 produtos em linha, né? Nós temos 4 catamarãs, esse é o molde do catamarã, tá? Esse é o processo de modelagem do catamarã. É um catamarã de 49 pés à vela. Então, isso dá o quê? 15 metros? Dá mais ou menos 14 metros e pouquinho. Quase 15 metros. Quase 15 metros. Isso é um catamarã pequeno, médio ou grande? Eu não tenho a menor noção do... Médio. É um catamarã médio. Isso dá o quê? Dá 2 quartos? 4? Quanto? De milha ou o quê? Não, de suíte dentro. 4 suítes. 4 suítes. 4 suítes. Mas duas gente... em cada perna. Isso. Cada banana. Só que a gente está com uma proposta, porque o mercado da velha ele é um pouco diferente, né? O velejador ele é um público diferente. Eu, particularmente, não conheço muito de vela e não conheço muitos velejadores, mas o velejador ele tem aquela pegada dele querer fazer, ele tocar, ele mexer, ele tocar o barco. Sei. É diferente do dono de lancha que quer bagunçar, quer fazer festa. O velejador, ele curte o barco.
E a gente está com uma proposta de um veleiro que tem que navegue melhor, que seja um pouco mais rápido do que os veleiros da concorrência, mas que tem uma proposta de luxo e de requinte. Não chega a ser nada suntuoso, mas tudo muito bem acabado, muito bem distribuído, sabe? Com preocupação de ter algumas coisas mais escondidas, ou o que a gente não julga necessário. Então, é uma proposta diferente. Existem alguns fabricantes fora que têm produtos parecidos, similares, mas do ponto de vista de acabamento, eu acho que é um pouco mais espartano, é uma coisa bem mais simples. Eu acho que a gente está com um grau de acabamento bem legal. Legal. E imagino que também tem um monte de certificação nessa história, né? Também tem. Tem marinha. Isso aqui foi um barco do Corpo de Bombeiros que a gente fez uma restauração. Mas tem algumas certificações também. Mas é um pouco mais simples do que carro. Bem mais simples do que carro, pra te falar a verdade, cara. É? Bem mais Por simples. quê? Porque, cara, uma vez que o barco tá boiando, tá navegando, tá tudo certo, cara, você passa pela marinha, eles fazem Eu não entrei a fundo na parte de certificação, porque hoje eu tô 100% em produção. Mas eles têm os testes dele, é uma coisa muito mais simples do que barco, tá? Então, Do que carro. Do que carro, desculpa. E não sei não sei te detalhar ao certo, Mas é mais simples. é bem mais simples e bem mais barato. Hugo, quero que você faça um barco para mim. Quanto tempo? 1 ano e meio. Okay, 1 ano e meio. De 1 ano a 1 ano e meio, dependendo do que você vai colocar no barco. Porque, como eu tô te falando, é uma casa. Se você quiser uma casa simples, ela sai em 10 meses. Se você quiser uma casa com tudo e mais um pouco, ela demora um pouquinho mais. E é exatamente como uma casa. A parte bruta da obra, que seria uma laminação... Esse é o catamarã, né? Esse é o catamarã no momento do desmolde. Tá tirando ele de dentro do molde. Essa é a parte... Isso aqui, um casco desse, eu tiro um casco desse a cada 30 dias, se eu quiser. Agora, quando você vai para acabamento, é igualzinho uma casa. Pô, é piso, é torneirinha, é não sei o que lá, e aí isso vai tornando o processo moroso. E aí, enquanto o cliente não decide tantos detalhes que tem, o barco vai ficando lá e vai sendo feito aos poucos. Eu imagino que pelo público, talvez, isso seja, inclusive, parte da graça, né? Exatamente. O cara tá montando, o cara vai escolher... O cara faz do jeito o que ele quer. Ele escolhe o tecido, ele fala como é que ele vai querer o teto, a porta, a folha de madeira, se ele vai querer laqueado. Ele leva a mulher ou o marido para ver e opinar. E essa parte é maravilhosa, porque ela chega, não gosta de nada e manda mudar tudo. Ou ele, né? Ou ele também odeia tudo. E muda tudo mesmo, cara. É desesperador. Você tá com o negócio pronto, acabado. Ai, mas eu não gostei desse forrinho. Mas, moço, se eu tiver que trocar o forrinho, tem que trocar o forro inteiro. Óbvio, não tem essa conversa. Eu não gostei, tira tudo e faz de novo. Acho que é parte da graça desse público, né? Dele realmente escolher Ele tem a sensação de que ele tá fazendo algo exclusivo para ele, entendeu? Agora, esses barcos, eu imagino que, pelo que você está falando, alguns são mais para performance, outras mais para cruzeiro. Os catamarãs, cara, a gente costuma falar lá que é o seguinte, o cliente desse catamarã é um projeto de vida. O cara tá fazendo um barco, ele quer morar no barco, ele quer ficar 6 meses, não morar no barco, mas ele quer ficar 6 meses viajando, ele quer ir até a África, ele quer viajar. A gente recebeu um casal aqui que mora no barco. Mora no barco? Mora na Europa. Puta. Largaram tudo e foram morar no barco. Então, hoje com filho, com cachorro, tudo dentro. Tudo dentro do barco. é o cliente de catamarã. E a vela, né? O barco tem motor e tal, mas o barato dos caras é ir na vela, é não gastar. As coisas elas têm que ser práticas, têm que ser na mão. A manutenção tem que ser simples, que ele mesmo possa fazer. Deu um perereco no meio do oceano, o cara tem que conseguir fazer. Agora, quando você fala de lancha, monocasco, aí já é outra pegada. Aí já é aquele cara que gosta de sair de domingo, né? Às vezes ele quer performance, mas ele quer espaço para botar bastante gente, quer churrasqueira, quer ombrelone, quer não sei o que lá. O cara quer... É outro perfil, né? outro perfil. Isso aqui é um barco que fica na água, né? Um tempão. Lancha não. Lancha o cara tira, põe, fica 6 meses guardado dentro do pier e assim. Legal. Escuta, e o processo de montagem disso? Isso é fibra também, né? Fibra de vidro. É um processo de infusão, né? Então não é... vocês estão fazendo com infusão, cara? Tudo feito por infusão e de vinicel. Então a gente não usa madeira. Cara, mas isso não dá um puta trabalho, cara? Porque você fazer infusão de um negócio desse tamanho... É do caralho. É do caralho, velho. É mangueira pra cacete, é bag pra tudo quanto é lado. Mas, cara, você fica uma semana montando infusão e em coisa de horas você infunde o barco inteiro. Você tem quantidade certa de material, você tem time certo de catalisador. Cara, você tem tudo. Eu já acho um saco fazer isso
em escala ridícula, cara. Tipo, fazer um negócio do tamanho de um copo. Não, cara, Já é um inferno. É doentio, velho. É doentio, porque é muito grande. Mas explica pra quem não conhece. Basicamente, você separa a resina com catalisadores, vem líquido. Isso. E aí você tem um molde. Explica aí, só para o povo entender. Tentando ser bem sucinto, né? É feita uma primeira camada de gel, a gente chama de skin coat. É feita uma camada de gel com uma laminação manual. Então é feita uma camada bem fininha, só para você ter a camada de cópia do barco. Mas peraí, vamos lá. Você tem um molde de madeira antes. Eu tenho um molde de madeira. Nesse molde de madeira eu faço um skin coat. Eu passo o gel. O gel é o que dá esse branco, essa textura, essa cara do barco. E faço uma laminação com algumas mantas de tecido. Depois é feito um sanduíche. Tudo isso é o projetista que me manda. Ele fala, Hugo, aqui você vai usar um unidirecional, um bidirecional, você vai usar um Divinicel H80. O que você está falando de unidirecional? São tipos de fibra. Tá. Então, a gente está acostumado a ver em oficina mecânica a fibra sempre em manta. Sim. E você não sabe o que é aquilo. É fibra. Não é. É uma malha. É uma malha e eu tenho gramaturas, eu tenho peso, eu tenho fibra 300, eu tenho fibra 400, eu tenho unidirecional, que são fios de roving picados em uma única direção, eu tenho bidirecionais, que são cruzados a 45 graus. E o projetista, ele te fala, olha, na parte tal do barco que vai levar mais pancada, você vai usar um Divinicel de dureza maior, de shore maior, e você vai usar uma fibra bidirecional em tal sentido. No caso do veleiro, aonde vai mastrear, vai ancorar as velas. Pô, aqui você vai usar um unidirecional em tal direção que é onde ele vai tomar força. Então, também é uma ciência muito bem estudada, não tem achismo em barco, cara. É tudo muito bem calculado, porque é um meio de transporte, né? Legal. Aí você falou, você passa essa primeira camada de gel. E aí depois você vem com esse plano de laminação que os projetistas te mandam. Então ele vai te falar, você vai colocar 2 camadas de unidirecional, uma camada de bid, uma espuma de Divinicel de tal dureza em tal lugar. Ele especifica, né? Você monta um sanduíche. Quando isso daí está montado, fecha, né? Encapsula esse Divinicel com mais camadas de fibra. Por enquanto são as fibras secas, elas não fibra estão coladas. Seca, exato. É tipo como se fosse uma cola, você passa uma cola. Mas é cola mesmo, é uma cola spray que você passa e você vai montando ela e vem colando nas paredes do molde. Tá? Depois que isso daí está montado, você vem, veda, então todo o molde ele é pensado para dar um vácuo. Né? Você veda tudo dentro de um saco. E aí você tem toda a parte de tubulação, de alimentação. Então, peraí, quero entender isso direito. Vamos lá, vamos pensar no casco do barco, tá? Então você tem a parte de baixo com a parte de madeira. Isso. Aí você passou o gel, aí você vai jogar todas as mantas, você vai colar uma na outra, mas por enquanto é só um papel, um tecido que está colado no outro. Está jogado um em cima do outro. Quando você fala de fechar no vácuo, você não está falando de colocar uma tampa em cima, você está falando que isso está num saco, é isso? Exatamente, eu faço um bag, eu faço uma Tipo sacola gigante. que a gente pega, coloca a toalha na mala para viajar. Exatamente. E aí você bota lá uma sucção. De um lado ele suga e do outro lado entra resina com catalisador. Legal isso, cara. Só que isso também é muito bem pensado. Então eu tenho várias entradas de resina e catalisação. É calculado o volume que cada boca vai soltar, quanto que eu preciso para molhar exatamente qual a quantidade de fibra. Porque se eu for fazer esse processo na mão, o cara vai ficar batendo pincel, ele não sabe quanto de resina, quanto de catalisador. Então vai ficar uma bolha em algum lugar, vai ficar sem resina em algum lugar. Exatamente. Então, isso deve ser feito num software mesmo, né, cara? Exatamente, isso é tudo feito calculado. Não tenho acesso ao software que faz esse cálculo, mas é tudo calculado. Isso é um projeto de catamarã que eu desenhei há uns 10 anos atrás. Não foi para frente, mas esse é um design meu. É um 49 pés também. Esse é uma brincadeira que eu tava fazendo com o Hamilton. Ele falou, desenha um catamarã para mim. Aí esse é um design que eu fiz, mas não vingou, não virou nada. Ficou só no projeto, só no prazer de desenhar um barco da época. Legal. Cara, muito legal. Eu não sabia que era com infusão. Eu achei que era o sistema mais antigo que vocês usavam. Não, cara. E comparado com estaleiros de fora, que ainda utilizam muita madeira balsa, muito compensado, os nossos barcos só usam madeira em acabamento, em movelaria. A parte estrutural do barco, ela é toda de Divinicel por infusão. Então todas as anteparas, o que são as anteparas? São as paredes internas do barco que dão estrutura para ele. Todas as paredes dos nossos barcos são 100% de Divinicel. Parede de banheiro, tudo de Divinicel com infusão.
Muito legal, Então cara. é eterno, cara. Isso daí vai acabar o mundo e a praga da fibra de vidro não vai dissolver daquilo ali. Não é nada muito ecológico também. Cara, que legal. Cara, adorei esse papo. Quero visitar lá agora. Podemos mais do visitar que ou não? convidado. Você vai comigo, ô Mandíbula? O Mandíbula sempre Mas fala que com vai toda comigo. certeza. Mas você não me convida? Ele nunca vai. Ele só me convida no ao vivo. Aí ele vai e minha vida depois. Ô, foi legal pra Já caramba. fui. Eu falo, você tá de sacanagem, né? Mas tá convidado, Mandíbula. A gente tá lá no Guarujá, estamos no Obrigado. bairro do Sing lá. Eu marquei aqui fazer uma jogatina de jogo de tabuleiro. Marquei. O que você falou pra mim? Era o único dia que eu não podia. Vai lá. Sabe por quê? Porque eu tinha trabalho. Eu tinha que ficar até mais tarde trabalhando naquele dia. Ah, Putz, é um vou ter que chegar trabalhador. Você tarde. tava no Fork? Não, não tava. Tava no outro. É um trabalhador. Cara, muito legal. Hugo, vou visitar lá sim, com certeza. Obrigado E pelo papo. quero ver de perto. Dá pra gente fazer um churrasco no mar ou não? Em Ih, ó, breve, Olha lá, em breve, olha lá. em breve. Então você avisa a gente. Em breve. Que a gente só vai lá Em em alto breve, porque estilo. tem que fazer nesse catamarã, cara. Porque o catamarã É. vai caber gente pra caramba. O outro barco cabe 20, já é muita gente. Mas esse eu já entreguei, vou entregar semana que vem agora. Ele tá pronto lá, já embaladinho. Muito só pra legal. entregar pro Cara, cliente. nós vamos matar a comida aqui agora. Bora. Eu gostei muito desse aqui, cara. Esse Eu aqui achei uma foi- delícia. É, mas eu preciso muito da bom. faca, porque Nós vamos você cortar comeu agora. esse daí e não deixou pra mim. Não, agora eu vou cortar e nós vamos matar esse. Né? Agradecer o pessoal da Vida e Sabor, né? Vida e Sabor, como é que é o nome do Isso, parceiro? isso. Vida e Sabor é véia. E agradecer também a Muito bom. Accenture. E até a próxima. Obrigado, Mandíbula. E até a próxima, galera. Valeu.